Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Carlitos e esse é mais um vídeo de palpites de futebol para hoje, nossa quinta-feira, dia 7 de março de 2024. Quinta-feira que a gente tem muitos jogos de Copa, Europa League, Europa Conference League e tem a nossa duplinha com odd 1.92 que tá bem bacana e que eu vou passar para vocês no final, tá? Agora indo lá para os nossos jogos, a gente conseguiu separar para vocês 6 jogos e a gente vai ser bem breve aqui, porque, como eu falei, tem a maioria de jogos de Copa que eu não costumo trabalhar, porém, a gente tem algumas oportunidades boas por se tratarem de jogos de oitavas de final, tanto da Europa Conference League quanto da Europa League, beleza? E o primeiro jogo que a gente vai trabalhar aqui é um jogo que a gente vai trabalhar buscando gols, um jogo de oitavas de final da Europa Conference League, um jogo entre o Molde da Suécia e o Clube Bruges da Bélgica, tá? Aqui a gente tem dados bem favoráveis para gols, porém, como eu falei, são times de países diferentes e a gente tem dados aqui de campeonatos diferentes, mas por se tratar de um jogo de oitava de final e por se tratar de dois times que marcam muito e sofrem muitos gols, a gente pode comprovar isso aqui pegando as médias de custo de gols das duas equipes, as quantidades de gols marcadas e sofridas das duas equipes nos últimos 5 jogos. A gente tem dados bem favoráveis, inclusive com coeficiente de variação bem abaixo da média do que a gente trabalha, trazendo dados bem homogêneos que se repetem. Se a gente pegar os últimos 5 jogos do molde jogando em casa, a gente vai ver que a gente teve um 3-2, 1-1, 2-2, um 4-0 e um 4-1. Então ambos marcam, ele bateu em todos, com exceção desse jogo aqui, onde o mandante marcou, que é importante aqui para nossa bet, tá? E se a gente pegar os últimos 5 jogos do Bruges, a gente vai ver que a gente teve um 6-1, 4-1, um 2-1, 1-1 e um 3-0. Aqui não teve esse ambos marcam nesse último jogo, mas o Bruges marcou, que é importante para nossa aposta aqui, que vai ser um indicativo de ambos marcam numa odd de 1,73, tá? Então a gente tem uma odd bem interessante para trabalhar esse ambos marcam no pré-live. E se você puder acompanhar no ao vivo, como eu sempre falo aqui, é melhor para ver se esse comportamento aí das duas equipes eles vai prevalecer e que a gente pode aí buscar esse ambos marcam até numa odd bem mais alta, beleza? Agora saindo da Europa Conference League para a Europa League, a gente tem um jogo entre o Karabag, time do Azerbaijão, e o Bayer Leverkusen. Aqui sendo bem direto, como falei, jogo de oitava de final, e o Bayer Leverkusen ele é o favorito, bem favorito, tá com a odd de 1,42. São times de prateleiras bem distintas e não tenho o que falar, tá? Eu não vou nem me ater a pegar os dados aqui do jogo do campeonato de Azerbaijão e do campeonato lá da Alemanha, onde o Bayer Leverkusen vem voando, jogando bem dentro e fora de casa. E aqui com essa odd de favorito, o indicativo é vitória do Bayer Leverkusen. Agora, saindo desses jogos de Copa, a gente tem um jogo lá na Arábia Saudita entre o Al-Shabaab e o Al-Feiha. Aqui a gente tem indicadores de gols bons para trabalhar e a gente tem a média de custo de gols das duas equipes e a quantidade de gols marcadas e sofridas muito boas. Inclusive, a gente não vai buscar o ambos marcam por conta do coeficiente de variação que está acima de 1, mas não está muito acima. Porém, dá pra gente trabalhar aqui um jogo com expectativa over. E a gente tem o over 1,5 pagando 1,25, que dá para trabalhar tranquilo aí, colocando no bilhete. Beleza? Ou você pode também levar esse jogo para ao vivo para pegar essa odd mais alta. Mas o indicativo para o jogo do Al-Shabaab e Al-Feiha, um jogo às 11 horas, na Arábia Saudita, é over 1,5 para colocar no bilhete. Outro jogo na Arábia Saudita é o jogo do Al-Nassr e o Al-Raed. Aqui, o Al-Nassr ele vacilou no último jogo, foi um jogo muito estranho, onde o Al-Nassr, que é o segundo colocado, ele empatou de 4-4 com um time que era o lanterna, o Al-Raz, e foi muito estranho porque o ataque fazia os gols e a defesa entregava. Então, não sei o que aconteceu, né, nesse jogo específico, porém, a gente vai ter o jogo do Al-Nassr novamente segundo colocado, ele vem atrás do Al-Hilal, que aí tá ganhando de todo mundo e vai bater o recorde mundial. E a gente tem o Al-Nassr jogando contra um time que é o 15º colocado. E aqui eu vou trabalhar novamente com a vitória do Al-Nassr, tá? Tá pagando uma odd de 1,25. Na verdade tá 1,33 na Bet365. Eu vou continuar confiando aqui, dando voto de confiança para o Al-Nassr, tá? Porém,
Como eu disse, foi um jogo bem estranho. E se você puder acompanhar no ao vivo para ver se o Al Nassr vai voltar a jogar como sempre jogou, ou se vai ter esse jogo com a defesa muito frágil e sofrendo gols de times lá de baixo. Inclusive, você pode até pegar essa vitória e o Al Nassr marcando os gols, você pode sair antes do jogo terminar, beleza? Aqui o indicativo é a vitória do Al Nassr e só. Agora, os dois últimos jogos lá na Europa League, como eu falei, jogos de oitava de final, eu vou trazer dois favoritos, inclusive favoritos para título, que é o Milan e o Slavia Praga da República Tcheca, tá? Aqui são campeonatos, são times de competições diferentes, prateleiras diferentes, e aqui, sendo bem claro, vitória do Milan tá pagando 1,57, se eu não me engano, lá na Bet365, tá? Acredito que o Milan vai vencer essa partida. A gente tem dados bem favoráveis para o Milan, porém, são dados de competições diferentes, mas, como eu falei, o time do Milan é muito superior ao time do Slavia Praga, e aqui acredito que o Milan já vai fazer um resultado no primeiro jogo da oitava de final, e aqui a gente vai trabalhar com a vitória do Milan. Outro jogo também para a gente terminar lá na Europa League, jogo da oitava de final, é o jogo entre o Benfica e o Rangers, onde a gente conhece bem as duas equipes, a gente sempre está trabalhando a favor das duas equipes em seus campeonatos, porém, também aqui a gente tem uma diferença muito grande, são prateleiras diferentes. O Benfica, em Portugal, é um time muito forte, o Rangers, lá na Escócia, é um time muito forte, mas a gente tem aí essa diferença grande, e aqui é o favoritismo do Benfica, jogando em casa, e é onde a gente vai trabalhar, tá? Então aqui, para ser bem direto, é a vitória do Benfica e só. Agora indo para nossa duplinha, uma duplinha com odd 1,92, onde a gente vai trabalhar com 0,5% da banca, porque a gente está trabalhando com esse jogo de Copa, apesar de estar na oitava de final, apesar de ter times favoritos, mas a gente vai continuar trabalhando de forma mais segura. A gente vai trabalhar com a vitória do Milan e a vitória do Al Nassr, trazendo uma odd de 1,92, onde a gente vai colocar meio stake, R$50, e vai fazer essa aposta. E é isso aí. Aposta feita, tamo junto no green e no red. Valeu!